Hoje trataremos dos dilemas no tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Primeiro, quanto à epidemiologia da doença. A doença isquêmica miocárdica permanece como a principal causa de morte no mundo. Em países desenvolvidos, temos observado um lento declínio, principalmente do infarto com supra, relacionado ao tratamento, a prevenção primária e secundária. Ainda assim, essa permanece como a principal causa de morte na maior parte dos países. Quando observamos, a mortalidade do infarto com supra especificamente decaiu ao longo das últimas décadas com os principais avanços na sua terapia, a criação das unidades coronarianas, a terapia antitrombótica, a fibrinólise e a angioplastia coronariana, chegando hoje a mortalidades abaixo de 4% na maior parte dos trabalhos. Algumas definições são importantes, a sua fisiopatologia está intimamente relacionada à instabilidade de placa coronariana, seja por ruptura ou erosão da placa, ou provocando oclusão completa do vaso, gerando, então, a extensa necrose miocárdica observada ao eletrocardiograma pelo supradesnivelamento do segmento ST. Portanto, os critérios eletrocardiográficos são super importantes para se definir a estratégia de tratamento mais adequada e nem sempre eles são tão fáceis assim. Então, para preenchimento do critério eletrocardiográfico, você precisa ter um supra maior que 2 milímetros em duas derivações contíguas, excetuando-se em nas derivações V2 e V3, principalmente em pacientes jovens, onde eu preciso ter um supra de maior amplitude do que isso, em homens jovens acima de 2,5 e mulheres acima de 1,5. Importante também a gente reconhecer as fases e morfologias do supra de ST, onde eu tenho primeiro uma retificação do segmento ST, depois um ST com concavidade superior, depois você já começa a ter uma onda Q com uma negativação da onda T, depois essa onda T volta à linha de base com onda Q, e em casos de infarto não reperfundidos ou reperfundidos tardiamente, você pode evoluir com supra persistente na região infartada. Além disso, diferentes entidades podem cursar com confusão diagnóstica, com falso diagnóstico, como, por exemplo, a repolarização precoce, BRE antigo, síndrome de Brugada, miopericardite, hipercalemia, assim como o falso negativo pode ser visto em pacientes com BRD, BRE, infartos prévios que já tinham suprapersistente, pacientes com marca-passo, principalmente, oclusões de ponte de safena, doentes revascularizados. Aqui uma série de exemplos, vejam aqui o BRE, a hipercalemia, a pericardite, o infarto antigo, o BRD e a síndrome de Brugada confundindo. Essa situação extremamente frequente, que é a repolarização precoce, onde a gente tem, então, um supra de concavidade superior em indivíduos jovens, com esse nó aqui em V3 ou V4. Então, na abordagem inicial do paciente com dor torácica e supra no eletro, primeiro tem que se fazer um eletro em até 10 minutos. Isso parece simples, mas não é. Você tem que fazer isso em todos os pacientes com dor torácica para descobrir quem tem supra ou não. Esses doentes têm que ser monitorizados precocemente, porque é justamente nas primeiras horas onde você tem as arritmias ventriculares, principal causa de morte no infarto. A troponina deve ser coletada precocemente, porém não deve retardar a definição de estratégia de reperfusão. A gente não aguarda resultado dela. Deve-se realizar eletros de parede posterior e o eco pode até ser feito, mas ele não é uma questão fundamental nesse momento inicial e ele não deve retardar a estratégia de reperfusão. Oxigênio, para quem tem saturação abaixo de 90, morfina tem caído o grau de recomendação, porém, ainda assim pode ser usada eventualmente em caso de dor refratária. A nitroglicerina, quando não houver contraindicação, a aspirina, os inibidores de P2Y12, de forma imediata, e deve-se, sim, definir a estratégia de reperfusão de forma muito rápida. Isso é uma questão absolutamente fundamental. Os scores de risco podem ser utilizados, mas eles não vão definir a conduta. A conduta é estratificação invasiva e coronariografia imediata. A gente deve, sim, definir a estratégia de reperfusão. Essa é a peça central aqui na nossa abordagem e tem dois caminhos, ou a fibrinólise ou a angioplastia primária, a reperfusão
mecânica. A gente conhece, desde a década de 80, que a fibrinólise reduz de forma expressiva a morbidade e mortalidade do infarto com supra de ST. Porém, quando ela foi comparada à angioplastia coronariana, que veio nos anos subsequentes, viu-se que a angioplastia coronariana é um tratamento superior à fibrinólise, que não significa que a gente não deva usar a fibrinólise. Reparem que a angioplastia coronariana diminui principalmente a isquemia recorrente, a recorrência de infarto, que faz uma desobstrução ali mais efetiva. Porém, a fibrinólise, nas primeiras horas do infarto, nas primeiras 2 a 3 horas, ela tem resultados muito parecidos com o da angioplastia coronariana, devendo ser fortemente recomendado. Agora, se a gente perde o tempo, se o tempo porta-balão ou porta-agulha se prolonga, a nossa redução de mortalidade decai progressivamente. E quanto tempo eu posso esperar de retardo para priorizar a angioplastia coronariana? Isso também já está bem estudado. São 120 minutos de retardo. Então, você está numa unidade sem angioplastia, se você tem uma previsão de demora maior do que 120 minutos para esse doente estar no outro centro fazendo angioplastia, você deve sim fazer a trombólise. Isso está representado aqui no nosso fluxograma. Nosso hospital tem centro de hemodinâmica 24/7, então praticamente todos os pacientes são levados à angioplastia, mas se você tiver num centro sem, principalmente naquele infarto mais precoce, você pode sim fazer a trombólise e você ganha tempo com isso. Se você não tiver reperfusão, você vai para um resgate. Se você tiver, você vai encaminhar esse paciente imediato para uma terapia fármaco invasiva. Os fibrinolíticos, eles são, então, recomendados classe 1 nas primeiras 12 horas, mas, como eu falei, quanto mais rápido você fizer, quanto o delta T mais curto, melhor a resposta que você tem. Você tem que conhecer as contraindicações, mas isso hoje, qualquer aplicativo, você pode checar as contraindicações. Você tem agentes, no passado a gente usava agentes não específicos, né, fibrino não específicos, que era a streptokinase, e hoje a gente usa agentes fibrinos específicos, como a alteplase e a tenecteplase, com melhores taxas de reperfusão, como vocês podem ver aqui, chegando até 75% nessas agentes mais modernos. Tem um maior custo, mas esse custo caiu mais recentemente. E o tenecteplase é uma droga disponível, ela é melhor, já que você pode fazer em bolos, facilitando, então, o manejo, o transporte desses pacientes, facilitando o seu uso. Você deve conhecer os critérios de reperfusão, e o mais objetivo deles é a redução do supra, como aqui representado em 50%. Porém, existem outros, melhora clínica, arritmia de reperfusão, pico precoce de enzimas, mas esses todos são de difícil utilização prática. A terapia antitrombótica adjunta à fibrinólise deve ser feita sempre com aspirina. Clopidogrel, o bolus não deve ser feito em idosos. Heparinização pós-trombólise, até que você faça uma coronariografia. E o prasugrel e o ticagrelor não devem ser utilizados de rotina pós-trombólise, pelo menos no momento mais inicial. Angioplastia coronariana, existem várias modalidades de angioplastia. A angioplastia de resgate será quando, então, a nossa trombólise falhar, quando a gente optar pela trombólise, deve ser feita em até 2 horas, isso já está absolutamente documentado na literatura de benefício com a terapia de resgate. A terapia fármaco-invasiva é parte muito interessante para um sistema de saúde, principalmente quando nós não temos unidades de emergência com hemodinâmica ali prontamente disponível. Nessa situação, você tromboliza o doente no local e, mesmo que ele reperfunda, você de imediato, você tem até 24 horas para realizar uma angioplastia nessa terapia fármaco-invasiva. Isso no SUS, particularmente, é muito interessante, onde você pode, então, fazer uma angioplastia um pouco mais tardia, com um intervalo um pouco mais longo do que na angioplastia primária. Agora, já a angioplastia tardia, depois de 24 horas, ela não traz benefício aqui, resultados do estudo OUT, ela não traz benefícios, não devendo ser utilizadas de rotina. Eventualmente, ela até pode ser feita em situações muito particulares. O que a gente observa é que, após passar as 2 horas,
você começa a ter progressivamente uma perda da viabilidade miocárdica e depois não adianta você reperfundir tardiamente. Aqui é o consenso da diretriz europeia, mostrando que após 24 horas, doentes assintomáticos já não há mais benefícios. Por fim, a nossa prescrição de alta, onde a gente tem aspirina, sempre e continuamente, inibidores da ADP plaquetária, prasugrel, ticagrelor ou clopidogrel, e devem ser utilizados em terapia básica de 1 ano após um infarto. Os beta-bloqueadores, para todos, porém, o grau de recomendação aumenta naqueles com disfunção ventricular, e ECA para todos, mas também aumenta o grau de recomendação naqueles com disfunção ventricular e estatinas de alta potência. Portanto, era isso que eu tinha para apresentar para vocês.